Boa noite, abençoado, abençoada de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, Simone, Ieda, Isaura, Júnia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Inês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Neide. Ó, tem uma Neide aqui comigo. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Bruninha. Boa noite, Rosinei. Boa noite, Vanice. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bendito seja Deus por esse tempo maravilhoso na nossa vida, onde nós estamos vivendo a novena ao Espírito Santo em preparação a Pentecostes. Bendito seja Deus pelo teu sim. Hoje é um dia de muita alegria para mim. Eu estou com a minha casa em festa. Diácono Paulo, junto com a Luísa, veio nos visitar, trouxeram mais irmãos de comunidades lá de Santa Catarina, saíram hoje na parte da tarde, e eu tive a alegria de receber o Eider e o Frei Fábio aqui em casa. Estão aqui. Bendito seja Deus por esse tempo de graça, de bênção. Quero louvar a Deus por toda a Diocese de Ponta Grossa e tudo que nós vivemos lá nesse final de semana. Foi um final de semana de graça e de muita, mas muita bênção. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos, fortalecei-nos, revigorai as nossas forças, para que em tudo nós sejamos agradáveis a Deus. Isso mesmo, meu querido, minha querida, que a graça de Deus se instale no nosso coração e que nessa noite nós possamos viver tudo aquilo que Deus deseja para nós nessa novena, preparando o nosso coração. Não sei se você percebeu, mas nós estamos aqui com a nossa Santa Helena Guerra, com a relíquia da Santa Helena Guerra, aqui intercedendo a nossa apóstola da efusão no Espírito, intercedendo por cada um de nós, para que o Espírito Santo derrame seus dons sobre cada um de nós. E São Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: não vos falta dom algum. Isso mesmo, meu querido, minha querida, não nos falta. Hoje nós vamos pedir que Deus vivifique esses dons no nosso coração. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo se derrame sobre a tua vida, meu querido, minha querida, vivificando os dons que o Senhor já te conferiu. Que a graça de Deus te fortaleça cada dia mais e que você possa, junto comigo, nesta oração agora, clamar o Espírito Criador sobre nós. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. As nossas mentes iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz.
Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente, com tua suprema graça ao nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Amém, meu querido, minha querida, bendito seja Deus. Hoje, nosso quarto dia da nossa novena, sendo próprio do amor beneficiar e repartir os dons, o Espírito Santo, o doador dos dons. Isso mesmo, meu querido, minha querida, é Ele o doador de todos os dons. E isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo. E o faz com as criaturas pobres e necessitadas de benefícios como somos nós. Mas feliz dos pobres e dos necessitados que confiam em tão grande provedor. Aquele que concede não só aquilo que lhe pedimos, mas da abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que dele recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que nos faz mais queridos por Deus e benevolentes com o próximo, a ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os meios mais apropriados para a salvação. Recebam, enfim, um sobrenatural intelecto que é sustento para a fé e luz para a vontade, uma sabedoria celeste que nos leva a conformar os pensamentos e a vontade ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons, pobríssimo é o nosso coração de virtudes, pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza, enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito, o doador de todo o bem que infinitamente nos ama? Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede seus melhores dons àqueles que desejam, a quem pede e a quem fielmente lhe corresponde. Com a mão no coração, ó cristão, reconheça a tua pobreza espiritual e diga, correspondente às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito: desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste fervorosamente e constante oração? Agradaste teu coração das coisas da terra para te enriquecer dos tesouros do céu? Reflete e responda. Meu querido, minha querida, será que nós estamos realmente dispostos a nos abrirmos para tudo aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida? Nos abrirmos para aquilo que Deus deseja para nós? Nos abrirmos para que o Divino Paráclito nos encha com seus dons? Ou nós só queremos os dons para dizer que nós temos todos os dons, que não nos falta dom algum? Os dons são para pôr a serviço.
meu querido, minha querida, isso mesmo. Isso mesmo. Eu lembro que no meu primeiro retiro de aprofundamento de dons, o Padre Schuster disse: peça sem constrangimento, peça os dons, mas saiba que ao pedir, eles vêm para ser colocados a serviço, à disposição do povo de Deus, para você se colocar em serviço da evangelização, com o compromisso de levar o nome de Jesus aos 4 cantos da face da terra, se assim Deus o desejar. Se Ele não desejar isso, que você volte para a tua casa e coloque os dons que Deus te deu a serviço da família que Deus te confiou. É lá que você tem que responder o chamado de Deus. Então, meu querido, minha querida, isso sempre ficou muito claro dentro do meu coração. E eu pedi a Deus, sem constrangimento, que Deus avivasse seus dons em mim, aqueles que eu tivesse a capacidade de colocar a serviço. Eu lembro que muitas pessoas pediram. Na época nós tínhamos tido um retiro com o Ironi Spuldaro e o dom de milagres, o dom de cura. E as pessoas pediam: eu quero dom de milagres, eu quero dom de curas. E eu lembro que eu falava assim: Senhor, eu não sei se eu consigo colocar a serviço um dom de milagres. Então, faz a tua vontade. Porque, meu querido, minha querida, os nossos dons são para pôr a serviço, para servir o povo de Deus. E isso é muito sério. É muito sério. Então você precisa, nessa noite, se colocar diante de Deus e dizer com todo o teu coração: confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só apreciei, não desejei, não pedi favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais em vossas criaturas, mas fiz ainda pior. Eu recebi tantas vezes da vossa doce liberdade tantos dons, inspirações, graças, e não vos correspondi. E como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu fiz à vossa infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas vós sois amor, e o amor onipotente não queira castigar-me, este servo infiel, mas aceitando meu arrependimento, o qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai-me a enriquecer-me benignamente com vossos dons. Olha essa oração, meu irmão, minha irmã, desse 4º dia da nossa novena. Ela nos leva a realmente um exame de consciência profundo e a confessarmos ao Divino Espírito Santo a nossa deplorável pobreza da nossa alma. Há quantas vezes nós enterramos os dons que nos foram dados na lama negligente da nossa preguiça. Olha que forte isso. Olha que forte, meu irmão, minha irmã. Quantos dons nós enterramos na negligência da nossa preguiça, na preguiça de se doar, na preguiça de amar, na preguiça de colocar os nossos dons a serviço, e achamos que estamos fazendo muito, quando na verdade estamos fazendo quase que nada, tão pouco, insignificante. Estamos enterrando os dons que o Senhor nos deu. Por isso,
Meu querido, minha querida, esse quarto dia da novena é um dia de grande reflexão e é um dia de nós olharmos para dentro do nosso coração e verdadeiramente desejarmos uma reconciliação com o Senhor, com um profundo arrependimento e com um desejo verdadeiro de colocar a serviço os dons que o Senhor nos confere, de nos entregarmos. O amor que é o Divino Espírito Santo, ele se nutre dos sacrifícios que nós fizemos, da nossa entrega, da doação dos nossos dias, quando nos debruçamos para fazer com amor, por amor e no amor. É isso, meu querido, minha querida. É isso. Quando o nosso chamado nos leva a colocar os nossos dons a serviço daqueles que mais necessitam, daqueles que precisam de nós. Por isso, eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a fazer comigo essa oração final da nossa novena. Mas que o teu coração esteja como está o meu, contrito, arrependido e com um desejo profundo de adentrar as águas mais profundas, de trabalhar incansavelmente para que Cristo seja conhecido, amado e respeitado. Para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Para que não tenhamos medo das represálias, mas que sejamos fiéis ao chamado que o Senhor nos faz. De sermos profetas e profetisas, colocando os nossos dons a serviço. Ó prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desceste para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei novas as criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir dessa consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que seja renovada essa porção da face da terra hoje, Senhor. Hoje eu me arrependo profundamente de ter enterrado na lama da minha preguiça. Isso mesmo, Senhor, os dons que você me deste. Mas profundamente arrependida hoje eu desejo começar um novo tempo na minha vida. Meu querido, minha querida, se você deseja começar esse novo tempo junto comigo, se abrindo para que os dons do Espírito Santo sejam vivificados e colocados a serviço, porque a messe é grande e os operários são poucos. Meu querido, minha querida, eu quero convidar você a dizer: eu quero, Senhor. Eu desejo de todo o meu coração. Eu desejo muito, Senhor, estar à tua disposição, para que toda preguiça seja banida do meu coração e os dons que tu me conferes, Senhor, sejam colocados a serviço. Sim, Jesus, eu desejo de todo o meu coração. Tende misericórdia, Senhor, dessa pobre pecadora e recebe-me hoje com o desejo mais profundo de fidelidade, de estar unida a Ti. Meu querido, minha querida, se também no teu coração está como no meu, o desejo profundo de uma confissão, um arrependimento profundo está no meu coração agora, pelo tão pouco que eu fiz até aqui. E eu desejo de todo o meu coração, amanhã mesmo, vamos buscar. Se o teu desejo é o mesmo do meu, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor.
que nós possamos amanhã nos confessarmos e buscar realmente o sacramento da confissão, por toda a omissão, por todas as desculpas que nós demos, por toda a preguiça, pelo desleixo, pela falta de zelo com os dons que Deus nos deu. Que o Senhor possa receber o nosso arrependimento, o nosso exame de consciência. Eu quero convidar você hoje a fazer esse exame de consciência. Olha a inteligência que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Ela tem sido usada para o bem? Ela tem sido usada? O discernimento que Deus te deu tem sido usado para ajudar as pessoas a voltar para Deus ou para afastar as pessoas? Para um espírito de competitividade, de desejo de glória, ou para trazer as pessoas para Deus? Os dons que Deus te deu servem para você unir as pessoas em Cristo Jesus ou para causar divisões e separações dentro da igreja? Se Deus está realizando essa obra maravilhosa que Ele está no meu coração, esse desejo profundo de uma confissão, que você possa fazer esse exame de consciência profundo e amanhã buscar um sacerdote, para que até o término dessa novena, cada um de nós que estamos fazendo possa buscar o sacramento da reconciliação, com o desejo profundo de ser fiel e servir a Deus em santidade e justiça por todos os dias da nossa vida. Que também eu e você possamos fazer esta oração. Concede, Senhor, a tua serva, que em santidade e justiça possa te servir por todos os dias da sua vida, colocando a serviço os dons que são teus para a salvação e santificação de tantos irmãos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe hoje e que você possa, ao longo dessa noite, a próxima madrugada, o dia de amanhã, fazer um exame de consciência profundo no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E que nós possamos buscar a reconciliação com o Senhor. Amém? Para não contristarmos mais o Espírito Santo, para não extinguirmos o Espírito Santo da nossa vida. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos conceda nessa noite um verdadeiro e profundo exame de consciência do que é que nós estamos fazendo com os dons que o Senhor nos deu. Amém? Que Deus nos abençoe, que Santa Helena Guerra nos ensine a perseverarmos na fidelidade aos dons do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Até amanhã, 15 para as 7 da manhã, nós vamos estar aqui rezando com você o terço de São José. Deus abençoe. Fiquemos em paz.